palavra do Senhor está em São Lucas, capítulo 9, versículo 57 a 62. Vai falar das exigências da vocação apostólica. Enquanto prosseguiam viagem, alguém lhe disse na estrada: Eu te seguirei para onde quer que vás. Ao que Jesus respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Permita ir primeiro enterrar o meu pai. Ele replicou: Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Outro disse-lhe ainda: Eu te seguirei, Senhor, mas permita-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu: Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, ele está a caminho de Jerusalém. Primeiro ele passa no povoado de samaritanos, aonde João, Tiago e João vai preparar para ele um lugar para eles ficar. Porém que eles não são bem recebidos na Samaria. Eles não recebem eles bem porque ele está caminhando para Jerusalém, aonde ele será entregue, aonde ele será crucificado. Então, saindo dali, eles passam perto de um outro povoado, aonde eles encontram essas três pessoas. As três pessoas, uma, quando vê Jesus, ela fala: Senhor, eu te seguirei para onde quer que vás. Eu não sei o que ele viu em Cristo, eu não sei o que ele viu em Jesus, mas lá em Mateus vai falar que este homem, ele é um escriba. O escriba é um professor de teologia, é um doutor da lei, é aquele que interpretava a Sagrada Escritura ali, a Torá na sua época, um judeu. Então ele fala com Deus, ele fala com Jesus: aonde quer que o Senhor vá, eu irei também. Mas Jesus primeiro faz para ele uma exigência. Jesus fala com ele: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar. Ou seja, para se colocar ao meu caminho, para andar comigo, não temos lugar onde ficar, não temos lugar onde repousar, há lugares que não vai nos aceitar, nós seremos odiados por pessoas, ou seja, nós só repousamos onde encontramos refúgio. Então, uma das exigências para andar com Cristo era essa, que eles não eram bem recebidos em alguns lugares. E algumas pessoas, ao olhar eles andar, ao ver as pregações que Jesus fazia, ao ver milagres, ao ver os discípulos que andavam com Cristo, achavam bonito e queriam também seguir esse mesmo caminho, mas nós sabemos que não é fácil. Há alguns desapegos, há algumas exigências para serem feitas, e uma delas era essa. Então esse homem não fala mais nada. O silêncio dele é a resposta para Jesus, em que ele não seguiria mais. Primeiro ele afirma: eu te seguirei. Mas como ele vai seguir a Cristo se ele está preocupado aonde mora, aonde vai ficar, aonde vai dormir? Pois por ele ser um escriba, ser um conhecedor da Torá, um professor de teólogo, um interpretador da palavra naquela época, ele tinha uma vida boa também. Ele tinha onde morar, ele tinha parentes, ele tinha coisas a fazer. Porém, ele achava que seguir Jesus Cristo seria diferente. E Jesus fala isso para ele, então ele fica calado, ele fica em silêncio, ele não dá mais uma resposta a Cristo. O outro, Jesus já chama. Jesus fala para o outro: segue-me. Porém que quando Jesus chama ele: segue-me, quando Jesus fala com ele, ele arruma uma desculpa, ele arruma um pretexto. Ele fala: Senhor, permita-me primeiro enterrar o meu pai. Ou seja, permita-me primeiro esperar o meu pai morrer, a minha mãe morrer, para depois eu seguir o Senhor. Eu não vou agora, está muito cedo, eu estou muito novo. E ele tenta pôr barreiras para seguir a Cristo. E Jesus fala com ele: deixe que os mortos enterrem os mortos, quanto a ti vai anunciar o reino de Deus. Ou seja, se coloca a caminho de Cristo, a serviço do Senhor, que ele cuida das suas coisas. Mas Jesus, ele espera uma resposta de nós. Ele espera um sim, não amanhã, não depois, mas hoje. Ele espera que nosso sim seja dado hoje, mas muitas vezes nós colocamos muito mas na frente. Deus te chama hoje e você fala: mas Senhor, eu até vou, mas eu estou muito novo, eu até vou, mas agora não dá certo, mas eu tenho que estudar,
mas eu tenho família. Não está na hora disso. Quando Jesus chama, Ele espera uma resposta imediata. Ele espera que a nossa resposta seja sim ou seja não. Não tem como ficar em cima do muro. E é essas pessoas que Jesus está procurando hoje. Então o terceiro, quando Jesus passa, o terceiro fala: eu te seguirei, Senhor, mas permita-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. Jesus fala com ele: quem põe a mão no arado não está preparado para o reino de Deus. São palavras pesadas, são palavras que ninguém gostaria de ouvir, porque esse terceiro, ele fala: Senhor, eu te seguirei, mas deixa eu voltar lá atrás para despedir dos meus parentes, porque ele fala: para despedir dos que estão em minha casa. Mas quem são esses que estão na casa dele? Será que é pai? Será que é mãe? Ou será que é amigos? Ou será que é uma namorada? Então Jesus fala: aquele que põe a mão no arado, que põe a mão no arado e olha para trás, não está preparado para o reino dos céus. E hoje eu deixo uma pergunta para nós: nós estamos preparados para o reino dos céus? Porque toda vez que Deus nos chama, que Deus nos coloca uma missão, nós só sabemos colocar barreiras, nós não sabemos como responder conforme Deus quer. Porque quando as coisas do mundo nos chamam, quando amigos te chamam, nós temos resposta imediata: ou nós vamos ou nós não vamos. Mas quando Deus nos chama, nós já colocamos barreira, nós colocamos obstáculos, nós colocamos um mas na frente, nós falamos que nós vamos, mas agora não. E não está na hora disso. Jesus, ele espera que nós correspondamos a Ele: é sim, eu vou, Senhor, e sem olhar para trás. Assim como Mateus, quando Jesus chama Mateus, ele fala com Mateus: segue-me. E Mateus segue ele, não olha para trás, como ele faz com Pedro, com João, com Tiago, com André. Mas quando esses três aqui, eles representam muito a nós hoje, porque nós colocamos barreiras, nós falamos: Senhor, eu vou, mas como é que vai ser? Eu vou, mas eu vou ter a mordomia, eu vou ganhar dinheiro. E quando você vê que a realidade não é essa, você volta para trás, você não quer seguir mais, porque tem desapego a serem feitos pelo caminho do Senhor, tem desapego a serem feitos pelo ministério que você exerce hoje. Mas nós não queremos saber disso, nós só queremos seguir Jesus conforme a nossa carne, do jeito que nós queremos. E Jesus fala que não é desse jeito. Jesus fala: é do meu jeito. Se não for do meu jeito, não vale. Se não for do jeito de Deus, não tem como seguir Ele. O problema da nossa sociedade hoje é querer ditar as regras para seguir Jesus. Uns falam: Senhor, eu te sigo, mas deixa eu primeiro fazer isso, eu te sigo conforme, eu te sigo só para isso, só para aquilo. Não. Jesus, ele espera uma resposta de sim ou não e andar conforme ele quer, não conforme nós queremos. Como é que está a sua vida com Jesus hoje? Jesus te chama, você está preparado para seguir ele? Ou você vai ficar olhando para trás? Ou você vai falar que ainda tem pai, tem mãe? Ou você vai ficar olhando amigos? Ou você vai ficar olhando o que está girando em torno de você? Porque quando Deus nos chama, Ele nos chama para ser cooperadores da obra dEle. Deus não precisa de vocês e nem de mim para nada não, mas Ele quer precisar, Ele quer que nós cooperamos pelo Evangelho. Ele quer precisar da gente para a salvação de almas, Ele quer precisar da gente para atender o chamado, para servir a igreja. É para isso que Ele quer precisar da gente, mas é preciso corresponder a Jesus hoje, não é amanhã e nem depois. É confiar no que Jesus está te chamando, é confiar nessa palavra. E quando Ele passa perto de você, Ele fala: segue-me. É você largar o arado e seguir Ele, assim como Eliseu fez. Quando Elias chama Eliseu, joga o manto em Eliseu na hora, ele quebra o arado, ele mata os bois. Ele fala: deixa-me primeiro alimentar os meus parentes. Então ele quebra o arado, mata os bois e segue Elias. Esse sentido de quebrar o arado e matar a junta de bois que ele cuidava é o sentido de falar que nunca mais ele ia voltar atrás. Está precisando de nós fazermos isso também, de queimar esse arado que ainda nós somos muito apegados. Está precisando de nós colocar os pés no chão firme nesses últimos tempos. Deus, Ele espera uma resposta. Deus, Ele não quer saber se você vai amanhã ou se vai depois.
Ele quer hoje, porque Ele tem um propósito com você hoje. Ele tem um propósito com o seu chamado hoje. Ele tem um propósito de te fazer santo, e é hoje. E como é que você tem correspondido a Deus? Porque pelo mundo, nós correspondemos o mundo muito bem. Nós falamos sim, nós falamos não, nós damos a vida pelo mundo. Muitas pessoas se matam para comprar, para ganhar bens, para ganhar dinheiro, mas quando Jesus chama, a pessoa bota um obstáculo. São muito más que nós colocamos, são muitas barreiras. Nós estamos negligenciando aquilo que Deus quer que nós fazemos. Como é que está o seu sentido com Deus hoje? Você tem dito o seu sim ou você tem dito o seu não? Você tem ficado na sua mordomia ou você tem seguido a Cristo, seguido realmente o que é o Evangelho? Porque muitas pessoas querem até mesmo seguir Cristo. É igual ele falou: te seguirei, Senhor. Até onde que o Senhor for, eu irei atrás de você. Mas muitos querem, mas poucos têm coragem de largar. Poucos têm coragem de pagar um alto preço pelo Evangelho. Poucos têm coragem de dar o sangue por Deus, um sangue verdadeiro pela igreja. E Deus hoje Ele espera essa resposta nossa, de sim ou não. Não tem por que ficar negligenciando o chamado de Deus. Muitas pessoas já quebraram a cara muitas vezes no mundo e ainda permite ficar quebrando a cara, ficar caindo e depois ficar indo em missa e falar que ama a Cristo, sendo que Cristo te chamou e você não correspondeu a Ele. Que amor é esse? Que amor é esse que nós temos por Deus quando Ele nos chama e nós dizemos não? Ou nós falamos: eu até vou, mas deixa para amanhã. Não, é hoje. É hoje que Deus te chama. Vai dizer São Maximiliano Maria Kolbe: Deus não te chama ontem e nem te chama amanhã. Ele te chama hoje e espera uma resposta de você hoje. Ou você se bota a caminho de Cristo hoje, ou não vai dar tempo mais. Porque o chamado que Deus tem colocado em nossas vidas, Ele tem um propósito. Ele tem um propósito aonde você mora, Ele tem um propósito aonde você estuda, Ele tem um propósito com a sua família, através da sua vida. Mas é preciso seguir a Cristo sem olhar para trás, porque aquele que olha para trás, é igual Jesus fala, não está apto para o reino de Deus. Ou seja, você não está preparado para o céu. Você não está preparado se morrer hoje ir para o céu, porque você tem botado a mão no arado, tem olhado o que está ficando para trás, as suas misérias, os seus amigos, aqueles bens materiais, o seu pecado está ficando para trás e você tem olhado para trás. É como a mulher de Ló, lá em Gênesis, quando Deus bota fogo em Sodoma e Gomorra, o anjo fala: não olhe para trás. Ló fala com a sua esposa: não olhe para trás, mas ela estava tão preocupada com o que estava ficando, que ela olha para trás e fica paralisada, vira uma estátua de sal. Quanto de nós estamos virando uma estátua de sal hoje? Quanto de nós, ao olhar para trás o que está ficando, estamos ficando paralisados no passado? Deus Ele quer a sua resposta hoje, para que Ele possa traçar um novo caminho na sua vida hoje, para que Ele possa te dar novas missões de você salvar a você mesmo e também a sua família, quem estiver por perto de você. Deus Ele precisa da sua resposta hoje. Que Deus possa abençoar cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.